Boa noite, pessoal. Como estão as coisas por aí? Seja muito bem-vindo à nossa 22ª live aí do programa Negócios do Futuro Academy. Por mais que eu estou com essa voz aqui rouca, a gente tem muito conteúdo hoje. E aqui nesse programa, nós sempre optamos por mostrar aos empreendedores como usar tecnologia para o crescimento do seu negócio, né? Eu sou o Isaac Micael, eu sou empreendedor, sou consultor em ciência de dados e também especialista em tecnologias aplicadas a negócios, tá? E eu não poderia deixar de abordar esse tema, que no episódio de hoje a gente vai responder aí uma pergunta que muitos empresários evitam, mas que está cada vez mais urgente. O que vale mais hoje? Ter anos de experiência ou saber usar a inteligência artificial? E quando a gente fala sobre essas duas vias, para tomar decisões com mais precisão, tá? Se você acredita que a sua experiência já te protege do risco ali do dia a dia como empresário, essa live pode mudar a forma como você enxerga o futuro do seu negócio, tá? E olha só, entenda que essa live ela trata do conflito silencioso entre experiência acumulada e inteligência assistida por dados e inteligência artificial, tá? Então a gente vai entender hoje como esse conflito, ou melhor, como esses, eu não vou colocar conflitos, mas assim, vamos entender como esses dois ativos se complementam, tá? E por que quem ignora a inteligência artificial está transformando a própria experiência em limitação. Exatamente. E quando eu falo isso, é porque existe já alguns dados que nos mostram isso. Então, exemplo, uma pesquisa segundo a Harvard Business Review, ela mostra que executivos com mais de 20 anos de experiência têm 40% mais chances de resistirem a decisões orientada por dados, mesmo quando os dados contradizem sua intuição, tá? Aí vem um complemento que eu gosto muito ali do MIT, que diz que líderes, mostrou nessa pesquisa que líderes que alinham experiência com uso estratégico de inteligência artificial tomam decisões 3 vezes mais precisas e conseguem responder à mudança de mercado 50% mais rápido. O World Economic Forum declarou que o novo diferencial competitivo não é a experiência, mas capacidade de adaptação com inteligência aumentada, tá? E aí a gente sempre vai entender o quão importante é as duas vias. E uma impulsiona a outra, tá? Sendo assim, você entende que aqui não é sobre desvalorizar a sua história, não é sobre trocar experiência por tecnologia, é sobre, de fato, usar a inteligência artificial como multiplicador ali da sua experiência e não como um substituto, ok? E aí nós começamos, de praxe aqui, a identificar a oportunidade. A sua experiência ela continua sendo valiosa, mas só gera resultado se estiver atualizada com as ferramentas certas. Então, assim, a inteligência artificial te ajuda a validar decisões mais rápido. Sim, de fato. Corrigir rumos com os dados? Sim, também. Porém, ela consegue antecipar tendências que só a experiência não consegue enxergar. Então, quando nós falamos de uma análise diagnóstica, a sua experiência pode ajudar, mas quando nós falamos de uma análise preditiva, prever padrões, prever tendências, muitas vezes, a sua maioria, possa ser que a sua experiência apenas não ajude. Aí precisamos ir para a via dos dados, das análises, da ciência de dados, quando envolve a inteligência artificial, tá? As objeções, elas sempre vão ocorrer, mas é muito importante sempre nós entender
as vias da verdade, tá? Não é que a objeção ela exista, que ela é absoluta. Muitas vezes vai ter uma outra via ali referente a essa objeção. Exemplo, eu já tenho muita experiência, eu acredito que eu não preciso disso agora. A sua experiência, como já dito, é valiosa, tá? Mas sem essa inteligência aumentada, que é a inteligência artificial, a sua experiência ela pode se tornar apenas uma repetição do passado e não uma visão do futuro, certo? Então você começa a entender que você não pode colocar a experiência como verdade absoluta, a inteligência artificial como verdade absoluta. Você tem que colocar a soma das duas como uma verdade absoluta, tá? Prefiro confiar no meu filho, sempre funcionou. Que bom, o filho ele é muito importante, mas a inteligência artificial confirma ou até mesmo ajusta a sua intuição com base em dados reais. Então, muitas vezes a inteligência artificial ela não irá sempre anular, muitas vezes ela sim, de fato, irá dar base para o teu filho, base para a tua opinião, base ali para a tua experiência. É como usar um GPS em uma cidade que você conhece, acelera, corrige e reduz o risco, sabe? Então, quando você usa a inteligência artificial junto com a sua experiência, tudo fica mais confiante, mais preciso, mais certeiro. Eu nunca precisei disso até agora. Hum. E olha só, o mundo não é o mesmo de 5 anos atrás, tá? E os negócios que sobreviveram não são mais os fortes, são os mais adaptáveis. Então, opa, pronto. Aqui deu um bug, mas já resolveu. Então, não é apenas sobre você ficar preso ao passado, mas sim pegue o passado como uma referência e tenha o futuro como um norte para você, tá? Não fique apenas apegado a isso. E em tudo você precisa tomar alguns meros cuidados. E um ponto é acreditar que a experiência é escudo contra a mudança. Isso tu tem que tomar muito cuidado com isso. Muitos empresários cometem alguns erros clássicos, então continuam tomando decisões com base no com base ali no sempre funcionou e acaba ignorando os sinais do mercado. É nenhuma dessa que a tendência passa e você não percebe. É, usam ali a experiência como justificativa para não aprender novas ferramentas. Isso é um ponto complicadíssimo. Rejeitam a inteligência artificial por acharem que ela diminui sua autoridade, quando na verdade ela amplia a sua inteligência. Novamente, eu costumo comentar aqui que o chat GPT, a manos, inteligências artificiais assim, nada mais é do que 1 milhão de mentes artificiais pensando numa tarefa sua, tá? Então, isso amplia sua inteligência, isso amplia sua estratégia, isso amplia sua otimização quando utilizado da maneira correta. E esses comportamentos sobre você continuar tomando decisões no escuro, usar a experiência como justificativa, rejeitar IA por achar ali que ela diminui sua autoridade, esses comportamentos acabam travando ali o crescimento do seu negócio e abre espaços para concorrentes mais ágeis. Isso é meio que notório, tá? O jeito certo é usar a experiência, tá? Como a base e a inteligência artificial como um radar, sabe? Você precisa entender que a sua experiência te dá uma visão histórica, que foi referente ali o que eu comentei da análise diagnóstica na via ali da matemática aplicada ou estatística. Porém, a inteligência artificial é que te dá a clareza do futuro com os dados e, aliás, em real time, em tempo real. E aí, falando em matemática aplicada, falando em estatística, é o que a gente chama de análise preditiva do futuro, né? Previsões ali. A combinação dos dois que cria o que chamamos de liderança aumentada. Forte. Então, você precisa começar a compreender que não há necessidade de anular um ou outro, e sim a importância da junção um com o outro, tá? Então, o segredo aqui
está em utilizar a inteligência artificial para validar, antecipar e ajustar, tá? Então, quem não faz isso, ou melhor, quem faz isso, não substitui a experiência do seu cliente ou do seu negócio, apenas potencializa. Eu gosto muito de pensar ali um pouco nessa prática. Como que eu posso dizer? Eu gosto de instigar a prática, tá? Então, muitas vezes, você precisa colocar algumas reflexões, alguns exercícios pensantes no seu dia a dia como empreendedor, como líder de negócio, tá? Então, começa a pensar assim, uma decisão que você tomaria de olho fechado, com base na sua experiência. Vou te dar um exemplo. Qual produto vai vender mais no próximo mês? Ah, Isaac, eu acredito que seja o produto A. Pela minha experiência, todo mês de agosto o produto A vende mais. Qual serviço está prestes a cair em demanda? Em demanda. Em agosto, meu produto G costuma cair, a gente não vende tanto. Ok. Qual horário é melhor ali para você rodar uma campanha? Ah, os meus leads, eles costumam, Isaac, ter uma boa conversão no horário, sei lá, das 10 da manhã. Ok. Pega algum, pega esses exemplos, escreva eles, tá? Num bloco de notas, num Word, no celular que seja. Agora você vai testar essa decisão com inteligência artificial. Então você vai acessar o Chat GPT, tá? E você vai inserir esse prompt que vai aparecer aqui na tela para você, ó. Perfeito. Coloca esse prompt aí, ó. Sou empresário do ramo, coloca o seu setor e quero validar se a minha intuição sobre, aí você vai colocar a decisão que você pensou está correta. Me mostre como analisar dados históricos, tendências e sinais de comportamento de mercado que confirmem ou desafiem essa decisão. Aí tá, você vai passar isso para ele. Após isso, Isaac, o que eu vou fazer? Você vai comparar a resposta com a sua intuição. Vê se convergiu, vê se validou, sabe? Vê se deu match, oh, fez sentido. Se divergir, você ganhou um novo ângulo. E isso é crescimento estratégico. Não há um problema nisso, tá? O que você precisa é comprometa-se com o hábito de testar suas decisões com os dados ao menos uma vez por semana. Porque isso treina seu cérebro ali para pensar como um líder do futuro. Tá? E olha só, por mais que esse conteúdo, ele é abrangente, mas a gente consegue já, em pouco tempo, vamos considerar assim, ganhar alguns nortes, né? Então, a gente viu que a experiência sem inteligência artificial pode virar cegueira, a IA sem experiência pode virar ruído também, mas juntos são inseparáveis, né? E você não precisa escolher entre sua história e a tecnologia. Não precisa disso. Você só precisa saber usar a inteligência artificial como o melhor conselheiro de um empresário experiente, que no caso seria você. Pessoal, olha só, hein? Se você quer continuar a aprender, você quer continuar a se aprofundar nesse conteúdo, ou até mesmo entender como transformar a sua experiência em vantagem competitiva, com o apoio da inteligência artificial, entre outras tecnologias, sem virar refém desse mundo técnico e sem perder também a sua autoridade, no evento do dia 31 de julho desse mês, às 19h30, é para você que quer saber mais desse mundo, tá? Vou te mostrar como lidar, ou melhor, como você vai aplicar isso ao seu negócio, aliar ali, sabe? Criar uma aliança, um vínculo, o que você já sabe com o que o futuro exige. Então, a nova geração de líderes não é a que descarta o passado de forma alguma, tá?
é a que se adapta com inteligência. Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Espero que você possa aprender a aplicar junto com a gente. Logo, eu te espero aqui na nossa Masterclass Como usar a inteligência artificial no seu negócio. Muito obrigado e até a próxima.